Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. No mundo, as principais causas de doenças e incapacidades estão ligadas ao cérebro. E isso também em relação ao sexo feminino e masculino. Sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com a neurocirurgiã doutora Camila Moura. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você e com nossos telespectadores. Para a gente começar, doutora, quais as principais doenças que afetam as mulheres, as principais doenças envolvendo, o cérebro? Bom, então assim, mais prevalente, o que chega mais no consultório, sem dúvida, é a enxaqueca. Sim. A mulher é conhecida por ter enxaqueca, boa parte de nós. Alzheimer também, a gente vê mais prevalente em pacientes de sexo feminino. AVC, algumas dores, tipo neuralgia do trigêmeo, também são mais comuns em mulheres. Sim. Doenças autoimunes, como por exemplo esclerose múltipla. Então, essas seriam as principais, não todas, que tem muitas outras. Mas essas são as principais, Sim, as que mais chegam no consultório. Sem dúvida. E em relação à enxaqueca, muita gente convive com enxaqueca durante muitos anos, acha que é normal. Enxaqueca é normal ou qualquer dor que a gente sente, a gente tem que pesquisar? Então, nenhuma dor é normal. Sim. Mas assim, nós mulheres, realmente, nós temos uma prevalência maior. Acredita-se que até a proporção seja mais ou menos de 3 para 1. 3 mulheres a cada um homem que sofram de enxaqueca. E a enxaqueca, ela vai demorar assim, o tempo dela demora de acordo com a paciente, duração, localização, fatores que melhoram, fatores que pioram a dor de cabeça. Agora, o importante é, se a paciente está vendo mudança no padrão, isso é um sinal de alerta. Sim. Agora, isso piora, por exemplo, no ciclo menstrual, durante a gestação. Tem alguns marcos da mulher que isso piora? Sim. Nós mulheres, nós temos 2 hormônios principais, o estrogênio e a progesterona. Sim. O estrogênio ele tem uma ação até maior na gênese, na formação da enxaqueca do que a progesterona, porque ele está muito ligado a neurotransmissores cerebrais, Dentre os principais, serotonina, dopamina, sistema GABAérgico. Então, são ações de hormônios que vão estar no sistema nervoso central, que vão sofrer ação direta da ação da serotonina. Então, a mulher, por exemplo, a mulher na puberdade está menstruando, a mulher na fase ativa está menstruando. Quando ela entra na perimenopausa, na menopausa, que diminui a regularidade dos fluxos menstruais, depois a ausência, com a queda desses hormônios, principalmente o estrogênio, a gente nota até que há uma mudança também no padrão da enxaqueca. Sim. E esses hormônios, eles nos ajudam ou nos pioram muito, no sentido de serotonina é muito ligada a bem-estar, prazer. Dopamina também, sistema de recompensa, prazer, atenção. O sistema GABA na parte do sono, da ansiedade. Então, todos eles sofrem ação direta, principalmente do estrogênio. A senhora falou que muda os padrões, Muda os padrões em relação à puberdade, à gestação, à menopausa. Quais padrões são esses, principalmente nessa mudança para a menopausa? Então, na menopausa e na perimenopausa a gente já vê uma queda proporcional de estrogênio. Sim. Quando cai o estrogênio, os nossos receptores neuronais, eles tentam ir se adaptando àquela queda de estrogênio. Sim. Então, no início, a paciente não tem tantos sintomas. À medida que ela vai se aproximando da menopausa, ela começa com aqueles sintomas maiores. Que algumas até falam, eu tô com fogacho, tô sentindo quintura, tô com lapso de memória. Às vezes chega o marido, doutora, que a mulher não lembra de nada. Ela não está sabendo o que é que está fazendo, está começando a esquecer as coisas. Isso é normal durante essa fase de perimenopausa e menopausa. Sim. Só que a gente tem que acompanhar para ver se isso é apenas a perimenopausa e a menopausa pela ação do estrogênio ou se a paciente já está entrando também num quadro neurodegenerativo, Sim. que é um outro diagnóstico diferencial que também é prevalente em mulheres. Então a gente tem que acompanhar essa paciente direito. Mas a sua resposta é por causa da queda do estrogênio. Certo. Em relação a sintomas, a gente acha que enxaqueca é só dor de cabeça. Quais são os sintomas que levam a mulher a ter uma pesquisa maior em relação à enxaqueca? Então, eu sou uma paciente que eu chamo de enxaquecosa, Eu tenho a minha enxaqueca. Sim. E eu já tenho desde muito jovem. Eu sempre falo para os pacientes, você tem que observar quando que começa essa dor de cabeça, qual é o padrão, ela dói normalmente onde? O que é que você tem que piora? Por exemplo, luz, barulho, isso piora para você? Algum tipo de alimento se piora para você? O que é que melhora? O repouso? A claridade, a ausência de claridade, que normalmente o escuro melhora. A paciente já tem que observar qual é o padrão de dor dela. Quando ela percebe que esse padrão de dor começou a piorar, isso é um sinal de alarme, Outra coisa também é a duração, uma dor de cabeça que demorava poucas horas, de repente a paciente relata que está cursando com várias horas, vários dias, de repente a dor começa com uma associação de uma dor na nuca, começa a ter febre,
começa a ter dormência de um lado do corpo que não tinha, alteração visual, tudo isso é sinal de alarme. Sim. Tudo que muda do padrão do que é o seu padrão enxaquecoso. Entendi. Em relação ao tratamento, a melhora, tem como ter uma melhora em relação à enxaqueca, doutora? Tem. A gente tem como melhorar a paciente, sim. Só que depende não só do médico, eu costumo brincar. Eu sou a paciente, eu também sou médico, né? Não depende só do médico, depende da paciente também, porque existem medicações que vão desde medicamentos, né, comprimidos, existem injeções que a gente pode fazer também, alguns bloqueios que a gente pode fazer para determinados casos. Só que isso a gente tem que aliar com dieta anti-inflamatória, qualidade de sono, atividade física regular, reduzir cargas de estresse. Então, eu sempre brinco com a paciente, eu estou te entregando a receita aqui, mas é uma parte do tratamento. Sim. Não adianta estar aqui fazendo a minha parte se você, quando chegar em casa, não vai dormir bem, vai estar num ambiente estressor, vai fumar, vai beber, vai usar droga. Então, tudo isso corrobora com a piora da dor e não a eficácia das medicações. Então, é um tratamento conjunto. Em relação ao AVC, a gente observa e vê que geralmente esse AVC acontece mais em mulheres, doutora. Por quê? Então, primeiro, nossa longevidade é maior que a dos homens, graças a Deus, né? Sim. Outro ponto importante também, de novo, a ação dos hormônios. O estrogênio, ele é um protetor vascular muito importante e ele também age nessas vias que a gente comentou. Então, como o estrogênio tem ação no sistema nervoso, ele vai nos proteger, de certa forma, de doenças neurodegenerativas. À medida que a gente vai diminuindo o estrogênio por causa, né, da perimenopausa, da menopausa, do envelhecimento, a gente fica mais propícia a isso. Sim. E o estrogênio também tem uma ação no endotélio vascular, né, que é nos nossos vasos, ele protege a gente de doenças cardiovasculares também. Quando a gente vai diminuindo a taxa desse hormônio no corpo, as doenças vão ficando mais prevalentes. E outro fator que a gente não pode esquecer é o ritmo de vida que a gente tem hoje, né? Sim. Ambientes estressores, né? Alimentação de novo inflamatória, qualidade do sono ruim, tudo isso corrobora com que essa paciente tenha riscos maiores de ter um AVC. Porque a gente sabe, né, que mulher, na maior parte das vezes, mulheres são muito mais preocupadas, dedicadas com coisas da família, do trabalho, do que os homens. É uma jornada tripla. Ou até mais. Ou até mais. Doutora, em relação aos sintomas, os sintomas do AVC para as mulheres, eles são diferentes dos homens? Não, os sintomas normalmente são os mesmos, né? Sim. Por isso que a gente pode falar, sinais de alerta, que se a pessoa tiver isso, aí já fica uma chamada para as nossas telespectadoras. Se o paciente, a pessoa, a mulher ou o homem, né, que aqui a gente está falando no geral, nesse momento aqui em específico, começar com boca torta, fala enrolada, alteração de força de um lado do corpo, e isso é fator de alarme. Tem que ligar para o SAMU 192, porque tempo é cérebro. Na dúvida, se teve isso, a gente não tem como, a pessoa leiga não tem como saber se é um AVC ou alguma outra coisa. Sim. Então tem que ligar para o SAMU, tem que ter o primeiro atendimento com o neuro, para a gente poder avaliar esse paciente, ver se realmente se trata de um AVC ou não, para ver a conduta mais específica. Mas também tem fatores que tem alguns sintomas que não são tão comuns, como por exemplo, dormência em um lado do corpo. A pessoa pode abrir o quadro com a dormência, pode abrir o quadro com alteração visual discreta, um borramento visual, uma tontura, que aí às vezes a gente fica achando que é uma coisa mais banal, um estresse ou algo assim. Sim. Mas a minha resposta é, ficou diferente, alguma coisa súbita, tem que procurar avaliação médica. Quanto mais rápido, melhor. Porque o AVC instalado começa a ter morte neuronal. E aí, quanto mais rápido a gente conseguir intervir para ajudar esse paciente, melhor qualidade de reabilitação ele vai ter. Agora a gente tem, pelo menos eu tenho observado em relação aos últimos anos, a gente tem visto, principalmente nas ruas, muita gente nova, jovem, com AVC, principalmente mulheres. Por que isso tem acontecido? Será mudança de estilo de vida, alimentação? Também mudança de estilo de vida, alimentação. E dentro desse quadro que você falou de AVC, a gente inclui algumas doenças trombóticas também. Porque hoje, assim, a gente vê muito no consultório, eu estou começando a ver no consultório também, pacientes com o uso, por exemplo, de anabolizantes. Sim. Que aí causam alteração do fluxo sanguíneo, né? Aumentam fatores trombóticos, aumenta a trombose também, que é um diagnóstico diferencial do AVC, que pode abrir também. Tromboses venosas cerebrais, que também acontece muito, pode parecer com AVC. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente está encontrando isso em jovens, principalmente por causa do uso cada vez mais indiscriminado dessas substâncias. Em relação, doutora, ao Alzheimer e à demência, nas mulheres, como é que funciona isso? E a partir de quantos anos isso já começa a aparecer? Então, quando a gente fala em Alzheimer, Alzheimer é um dos tipos de doença degenerativa, né? Existem vários outros tipos.
Mas o que é que normalmente eu falo? A paciente que chega no consultório com esse quadro é mais ou menos a paciente que está naquela perimenopausa, menopausa. Sim. Que às vezes um marido ou um filho, um neto chega junto e fala, doutora, eu acho que ela está começando a mudar o padrão, está começando a ter um lápis, começando a esquecer o nome de uma pessoa, um objeto que deixou no lugar. E como eu falei, na perimenopausa e menopausa, isso vai acontecer por causa da queda dos hormônios que eu comentei há pouco. Porque a gente tem que acompanhar essa paciente para ver se esses sintomas eles vão perdurar e piorar. Para só então a gente fazer o diagnóstico de uma doença degenerativa. Que, por exemplo, o Alzheimer é uma doença muito comum. Sim. Que também há estudos que a gente pode dizer que já tem uma correlação. A gente não pode afirmar com categoria que o Alzheimer ele é causado, tem essa correlação direta apenas por causa do AVC, apenas por causa do estrogênio, desculpa. Mas o estrogênio também está ligado no sistema nervoso com a diminuição de citocinas pró-inflamatórias. Sim. Interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF-alfa. Ele diminui essas citocinas e ele aumenta as citocinas anti-inflamatórias. Então, isso dá uma proteção para o cérebro. Quando cai o estrogênio, de novo, vai diminuir o anti-inflamatório e vai aumentar o pró-inflamatório. Sim. Então, isso também é um fator que vai desencadear a liberação, entre outras coisas, de peptídeos, de cadeias, peptídeos beta e outras tantas cadeias que vão ajudar a formar placas, que podem predispor a ter doenças degenerativas. Agora, em relação à esclerose múltipla, em relação a essa doença, quais os sintomas e de que forma diferenciar? Por exemplo, a esclerose múltipla, da demência, do Alzheimer, que me parece que são um pouco parecidos, né? Então, esclerose múltipla, de novo, é uma doença mais prevalente em mulheres, né? A proporção também chega a ser 3 para cada um, 3 mulheres para cada um homem. E ela acontece em mulheres mais associado também com o nosso sistema imune. Nós temos um sistema imune mais, vou dizer assim, reativo do que os homens. Sim. Então a gente tenta combater mais linfócitos, alterações imunes que acontecem no nosso corpo, mais do que os homens, na maior parte das vezes. Então isso predispõe o aparecimento maior dessas doenças em mulheres do que homens. Sim. E os sintomas às vezes parecem com sintomas que eu comentei há pouco. Porque na esclerose múltipla tem paciente que, por exemplo, abre o quadro que a gente chama de neurite óptica, que é uma alteração visual. Sim. Outros com formigamento de um lado do corpo, num braço, na perna, de um lado inteiro do corpo. Outros com alteração de tontura, fadiga. Então isso tem que ser investigado, associado à história clínica da paciente, que isso não surge de um dia para a noite. Diferente do AVC, que é súbito, de uma hora para outra. Isso vai surgir na paciente já chega com outra história. É uma paciente mais nova, que normalmente ela já chega dizendo: estou com 2, 3 meses com uma dormência de um lado do corpo que vai e volta, vai e volta. E uma alteração no olho que vai e volta. Porque uma característica da esclerose múltipla é o que a gente chama de surto-remissão. A paciente tem surtos no qual ela piora os sintomas e depois ela tem a remissão, que melhora. Surto piora, remissão melhora. Então é uma doença de altos e baixos, vamos dizer assim. Diferente do AVC, Sim. por exemplo, que ele se instala de uma vez, subitamente. E diferente, por exemplo, do Alzheimer, que vai piorando de forma gradativa com os meses. Sim. Então seriam essas diferenças de tempo. Em relação ao AVC, a senhora trouxe aí em relação à questão súbita. Vem rápido e aí se instala. A partir do momento que a pessoa sente essa diferença, por exemplo, na parte visual, numa dormência, que são coisas que geralmente as pessoas não associam ao AVC logo de cara. Quanto tempo que isso já demora para ser instalado e ter uma piora no paciente assim rápida? Depende do local específico, da artéria específica que foi lesada. Que a gente tem várias artérias no cérebro da gente. Por exemplo, AVCs que acometem a artéria cerebral média, que é a principal artéria nutridora cerebral, elas dão sintomas mais rápidos. Sim. Então, a paciente, se não for atendida rapidamente, ela terá sequelas maiores. Outras, por exemplo, de circulação posterior, cerebral posterior, pode dar uma alteração na visão, uma tontura, só que a área de abrangência dessa artéria é menor. Então, os sintomas não são tão grandes quanto na cerebral média. Sim. Então, realmente vai depender da artéria que foi afetada pelo AVC para a gente poder dizer. Mas, de novo, eu repito, tempo é cérebro. Quanto mais tempo a gente ficar sem aquela avaliação específica e a conduta específica, se for um AVC, mais o paciente tem risco de sequela definitiva. Essa questão da sequela, a recuperação, então, quanto menos sequela, melhor a recuperação. Com certeza, melhor reabilitação. Doutora, eu vou fazer o seguinte, vou para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a dor no nervo trigêmeo. É já já.
Estamos de volta aqui com o nosso programa Mãe Antenada para saber da doutora o seguinte. Doutora, em relação ao nervo trigêmeo, como diferenciar essa dor de uma dor de dente, por exemplo? Olha, você acredita que isso chega no consultório? Sim. A história clássica é o paciente, que também a gente encontra mais, é mais prevalente em mulheres, mas é a paciente que está com uma dor de dente, já fez tudo e nada passa. Sim. Aí vem parar no consultório de um neuro, né? A princípio parece uma coisa... que não tem nada a ver, né? Isso. Mas nós temos esse sistema trigeminal, no qual essa inervação, ela também vai para essa região dos dentes. Então é aquele paciente que tem aquela dor súbita, forte intensidade, na região próxima dos dentes, que o paciente chega a referir para você, pior até com vento. Se encostar um vento no rosto, dói assim de forma absurda. Sim. Se começar a falar, demora muito. E passa. Vai forte e passa. Forte e passa. A pessoa confunde inicialmente com a dor de dente. Sim. Aí procura, né, o dentista, faz a avaliação, às vezes faz até extração dentária e mantém a dor. Então o problema não era no dente, o problema era no nervo. Sim. E aí, para diferenciar a dor, que realmente é a dor dentária, aquela dor progressiva que vai piorando, que fica o tempo todo, às vezes associada com, na região dentária, tem alguma inflamação, alguma infecção associada. Sim. A dor do trigêmeo não, a dor do nervo. É uma dor súbita, de uma hora para outra, uma dor muito forte, que passa, é como se fosse, o paciente descreve um choque elétrico no dente. Vem forte e passa, dá tipo um choque elétrico, daqui a pouco vem de novo e passa. Se você encostar o cabelo, o paciente refere dor. Se você encostar, falar perto, o vento incomoda também o paciente. Então, seria essa forma, mais ou menos, a gente diagnosticar. Mas dificilmente o paciente chega pra gente no primeiro momento, ele vai logo pro dentista. Sim. É o primeiro atendimento que ele vai. É o primeiro atendimento que vai. E tem como resolver, doutora? Sim. É caso cirúrgico? Existem vários tipos de tratamento, né? Sempre a gente começa com o mais conservador. Existem medicações para isso. A gente faz a avaliação do paciente. Existe uma artéria também que pode estar encostando nesse nervo. Se for o caso, e não melhorar com medicação, às vezes existe cirurgia também, para a gente poder tentar separar a artéria do nervo para poder melhorar o paciente, a dor. Só que você não tem como garantir para o paciente também que vai melhorar 100%, isso eu sempre falo. Sim. Existe também bloqueios que a gente pode fazer, risotomia, para melhorar o nervo em si. Sim. Então, existe vários tipos de tratamento que aí vai depender do que grau que o paciente chegou e em que grau, por exemplo, a artéria está encostando no nervo de compressão, para você ver o que vai fazer. Então, individualmente. Agora, doutora, em relação à idade, existe uma idade que mais acomete as mulheres em relação a essa dor no trigêmeo? Então, também são pacientes mais novas, né? Não são, eu diria assim, porque hoje não pode chamar ninguém de velho, né? Sim. Não existe mais. Mas, assim, são pacientes de meia idade antes do envelhecimento, antes da senilidade. Sim. Mas isso pode acontecer em mulheres jovens também. Já encontrei no consultório pacientes jovens que já tem aquela queixa da dor no dente há muito tempo, que vai e volta, também não procura avaliação médica, avaliação com dentista, fica tomando um anti-inflamatório que vai melhorando no início, depois vai piorando. Sim. Aí já chega para você na fase adulta. Entendi. Agora, em relação à gestação, gestação e pós-gestação, quais sintomas neurológicos que as mulheres, nesse período, elas devem ficar extremamente atentas? Então, a gestação, ela é um período que vai mudar totalmente o organismo da mulher, né? Sim. Por causa das taxas hormonais e tanto que eu falei, de estrogênio e progesterona. Durante a gestação, a gente tem um nível de estrogênio e progesterona. Assim que a mulher tem a criança, que chama puerpério, cai a taxa de hormônios. Então, com essa oscilação da taxa de hormônios, as pacientes costumam ter sintomas logo após a criança nascer nesse puerpério. Esses sintomas, eles são mais exacerbados. Tanto das doenças trombóticas, né, porque a gente tem essa alteração do estrogênio e da progesterona, como também o surto da esclerose múltipla. Sim. Normalmente a gente vê que durante a gestação as pacientes estão mais estáveis. Depois que elas têm o filho, volta a ter surto de novo. Então isso por causa principalmente da oscilação de hormônio, que na gestação eles ficam no platô, vamos dizer assim, claro, flutua de acordo com o trimestre, né? Mas tem um platô mais ou menos e quando tem a criança nasce no puerpério, cai. A gente costuma dizer que com a placenta vai todos os hormônios. Aí a paciente às vezes descompensa, que tem a doença autoimune descompensa, a que tem enxaqueca às vezes descompensa também, aí você acha, né, que gestação é só ali o GO, né, é só o obstetra, mas não. Tem vezes que o neuro também tem que estar ali junto, multidisciplinar, para a gente conduzir essa paciente da melhor forma. Principalmente se a mulher já tem sintomas antes da gestação.
O ideal é que faça esse acompanhamento conjunto, inclusive. Sim. Eu brinco, né? A gestante vem comigo e vem com o gineco, o obstetra dela. Sim. Acompanhamento conjunto. Doutora, a gente falou aqui de diversas doenças envolvendo o mundo feminino nessa parte neurológica, e a senhora falou muito de estrogênio. Então, nessa parte da queda do estrogênio, para a gente encerrar aqui nosso papo, em relação a isso, seria uma reposição hormonal? Isso iria ajudar para essa questão? Então, tem algumas pacientes, sim, que são candidatas à reposição hormonal. Isso a gente faz muito em conjunto com o ginecologista da paciente, para avaliar. Porque não adianta também uma paciente que está há 15 anos que parou de menstruar querer fazer a reposição hormonal. Sim. Porque agora nem os receptores neuronais que a gente tem para estrogênio vão ser mais candidatos a isso. Então, a gente tem que avaliar aquela paciente na perimenopausa, não é nem esperar parar de menstruar. Quando o fluxo menstrual já está começando a ficar irregular, a gente senta em conjunto com a ginecologista dela e define se essa paciente ela é candidata ou não, respeitando sempre as contraindicações, mas quando possível, a reposição sim, ela é bem indicada para as pacientes, se não houver contraindicação, e ela melhora não só a parte ginecológica, como a parte cerebral. Ok. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pelo papo, pelas informações. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu só queria terminar a entrevista, né, falando para vocês que a gente tem que tomar, assim, de alerta. Sempre tomar cuidado. Dor de cabeça, que muda o padrão, que a paciente fala que era de um jeito, está ficando de outro, durando mais tempo, que não tinha uma perda de força, começa a ter a perda de força, uma dor na nuca, uma dor de cabeça muito forte, associada com febre, tem que procurar atendimento logo. Porque aquela dor de cabeça mudou o padrão, aquilo não é normal, a gente tem que investigar rápido. Sim. Os sinais do AVC, lógico, a boca torta, o paciente que está falando enrolado, perdeu força imediata, súbito, de um lado do corpo, também precisa investigar. Então, assim, eu queria deixar isso de informação para as nossas telespectadoras que estão nos vendo hoje e dizer para elas que tempo é cérebro, né? Quanto mais rápido a gente conseguir cuidar, menos sequela o paciente vai ter. E que quando se fala em saúde da mulher, a gente associa muito ao ginecologista, né, ao mastologista, mas o neuro ele tem um papel muito importante que por vezes não é visto. Mas que bom a oportunidade que eu tive aqui hoje para a gente poder conversar um pouco e deixar nossas telespectadoras mais cientes. Agora, só mais uma dúvida. Perdeu essa capacidade cerebral, não tem como mais regenerar. Então, a neuroplasticidade a gente tem durante toda a vida, né? Certo. Mas claro que uma criança tem uma neuroplasticidade maior. Então, o que você perde enquanto criança, você recupera muito mais do que quando idoso ou adulto. O que eu costumo dizer para as minhas pacientes que estão lá no consultório, que estão nessa perimenopausa, menopausa, que estão começando a queixar de perda de memória, eu digo assim, vamos fazer um teste? Qual é a sua mão dominante? Aí ela fala, né, direita. Aí eu digo assim, pois pronto, a partir de agora, tudo que você for fazer, a gente vai tentar fazer com a esquerda, para poder começar a estimular mais conexões neuronais. Isso ajuda muito os pacientes. E também fala, ó, você sabe alguma língua estrangeira? Não, você vai começar a estudar. Os 3 deveres de casa da minha paciente sempre são esses. Começar a usar a mão não dominante, estudar uma língua estrangeira e começar uma atividade física. Porque a atividade física, ela é provada que ela melhora a oxigenação, melhora os circuitos cerebrais, libera endorfinas, endocannabinoides, irisina, VGF, endorfinas, a dopamina, a própria serotonina, que vão melhorar a capacidade cerebral. Então nem precisa de remédio, né? Só a atividade física já resolve muita coisa. Muita coisa na minha vida e delas também. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E assim encerramos o nosso programa Mãe Antenada, os principais assuntos do mundo feminino. Você confere aqui.